Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente está fazendo por esse livro aqui, do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 17 de janeiro. Glória a Deus. A palavra-chave de hoje é direção. E o salmo e a leitura bíblica é Salmo 9. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. É que é uma bênção esse devocional, que ele pega a mesma palavra. É uma bênção. Salmos, capítulo 9. Louvor a Deus pela sua justiça. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei. E exultarei ao teu nome, ó Altíssimo, e cantarei louvores, pois ao retrocederem meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença, porque defendes o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destrói o ímpio, para todo sempre lhe apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas, arraste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, o trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor os que habitam em Sião. Proclame entre os povos o que tem feito, pois aqueles que requerem o sangue, lembra-te deles e não esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, ó Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e eu me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os ímpios enredados nas obras das suas próprias mãos. No inferno são lançados os perversos, todas as nações que se esqueceram de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor, saiba que as nações não passam de simples mortais. Use o combustível certo. Não dá para chegar ao destino certo com o combustível errado. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aqueles cujo propósito está firme, por quem te confia. Isaías 26:3. Qual a força motriz da sua vida? O que tem te dirigido? Pode até ser que você não perceba, mas todos nós somos movidos por uma força maior. Quando essa força que nos move não é o Espírito Santo, acabamos sendo arrastados por outras correntezas que podem ser o medo, o trauma ou até mesmo uma rejeição que nos leva para longe do propósito, o qual nascemos. Para você entender melhor, um carro, quando se locomove, é movido por um motor acionado por um tipo de combustível. Assim como um prego que é enterrado em uma madeira por um martelo que o golpeia, tudo é dirigido por uma força maior. Como pastor, faço inúmeros aconselhamentos e em vários deles me chama a atenção o que está movendo aquela pessoa diariamente, a chance de se vingar e pagar na mesma moeda
o que ela foi feito. Lembrar disso para alguém que já passou por uma situação tão adversa, como a que passei, chega a doer na alma. Pois uma pessoa que almeja apenas retribuir com a mesma fúria está a cada dia se aproximando de um abismo, onde sua alma clamará por ajuda com gemidos angustiantes. Não sei o que tem dirigido ou tirado a paz, impedindo você de repousar a cabeça no travesseiro e dormir. Não deixe que a força que guia a sua vida seja um combustível errado, como a dor, a mágoa, o trauma, a traição, a angústia, a solidão. Muito pelo contrário, seja impulsionado por Deus, para que você consiga de fato alcançar a paz. Então descubra que a sua vida tem um sentido e um propósito, que Deus está no centro de tudo, movendo seus dias para uma vida edificante. A sua decisão determinará o seu destino. No que você tem contado com Deus no teu dia a dia? Ontem à noite eu assisti uma palavra e eu fiquei muito impressionada como aquela mulher foi dirigida. E ela estava em uma outra cidade, ela tinha que pegar um voo e ela tinha que ir em um lugar onde ela tinha sido humilhada. E ela pensou, e a amiga dela tinha que ir naquele lugar. E a amiga dela, e aí ela pensou, eu não vou nesse lugar. Eu não preciso voltar no lugar da minha humilhação. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pro shopping, e depois do shopping eu encontro com eles, enfim. E aí a amiga dela virou para ela e falou assim, você tem certeza que você não vai lá nesse lugar, porque eu quero, conversar com uma pessoa lá? Não, eu tenho certeza, eu vou no shopping. Aí ela ficou assim, mas eu sinto que você precisa ir para esse lugar. Ela falou, mas eu não estou sentindo nada. Aí ela disse que foi conversar com Deus. E ela disse assim, Deus, ali é o lugar da minha humilhação. Se o Senhor tiver algo para mim ali naquele lugar, o Senhor vai me dar um sinal claro agora. Na mesma hora, os outros amigos que estavam em concordância naquela cidade mandaram mensagem lá no grupo e falaram assim, vamos almoçar. Era naquele prédio, embaixo do prédio. Na hora que elas viram a mensagem, foi na hora, ela falou assim, se você queria um sinal de Deus, esse é o sinal de Deus. Porque todo mundo as pessoas não vão se encontrar no shopping, as pessoas vão se encontrar no restaurante embaixo daquele prédio. E aí ela foi. No que ela foi, ela fez parte da reunião. Naquela reunião era a reunião com um grande empresário. E aquele grande empresário, depois da reunião, depois de tudo, enfim, eu sei que meses depois, ele se tornou o marido dela. Ela só vinha de casamentos fracassados. Casamento fracassado. Aquela mulher foi traída por um namorado, por outro. Ela casou e ela foi traída e foi abandonada. E depois ela continuou, Todos os homens que ela se relacionava sempre tinham o mesmo comportamento. Então que ela parou. Ela falou, chega, o problema sou eu. Agora chega, eu não vou mais escolher. Agora, se tiver que acontecer algo na minha vida sentimental, Deus vai escolher por mim. Porque não existe só canalha, calhortas. Não existe. Eu não posso simplesmente ser traída, ser dilapidada financeiramente por todo mundo. Aí, quando eu tô bem, aí vem alguém, me dilapida primeiro financeiramente, que ela é uma empresária de sucesso, diga-se por passagem, lindíssima. Vem alguém, me dilapida financeiramente. Aí daqui a pouquinho me trai e me abandona. Eu já passei por muito isso. Eu não quero mais. E ela tinha feito cartas para Deus, ela tinha guardado o coração dela. E de repente, eu sei que as coisas convergeram num tempo absurdo. Eu sei que eles tiveram muitas confirmações. E eu sei que Deus operou um milagre, literalmente, na vida dela.
E ela vai contando o testemunho dela e ela vai dizendo o seguinte: você ora pelo pouco? Você ora pelo detalhe? Você ora por tudo? Você tem pedido a direção de Deus se você deve ir, se você não deve ir? Porque eu não queria estar naquela reunião. Porque aquele prédio tinha sido um prédio que um tempo atrás eu tinha sido humilhada. E o pior foi naquele andar. Ela era de outra cidade, só que ela foi para fechar um negócio naquela cidade, que era uma cidade, né, que fechava muitos negócios. E ela foi humilhada, literalmente humilhada. E aí entrou numa coincidência de o prédio das pessoas que ela precisaria, né, de conversar, era o mesmo prédio no mesmo andar. E ela não queria estar ali. Então ela tomou uma decisão de não estar. Por todo aquele conflito emocional e espiritual que ela estava vivendo. Só que acima do que ela sentia, ela foi para a tenda do encontro. E ela pediu uma direção de Deus e uma resposta. E ela, quando todos os amigos dela falaram, nós estamos indo almoçar naquele prédio. A amiga dela olha e fala, se você é uma mulher de Deus, você precisa entender que esse é um sinal. E ela entendeu que era um sinal. Ela engoliu o orgulho dela e ela foi para a reunião. E foi aquela reunião que fez com que ela encontrasse, né? Que a pessoa que fez a reunião com ela foi o marido dela. E ela nem sabia. Você sabe? É muito interessante a gente ver testemunhos de pessoas que acima da sua vontade colocam a vontade de Deus. Que estão totalmente dispostos a abrir mão do seu conforto para viver o que Deus tem. Aquela menina casou com um homem, né? Ela sempre foi a maior, né? E isso está errado dentro dos relacionamentos. Ela sempre foi a que teve o dinheiro, a que teve, porque ela tem muito dinheiro. Mas ela sempre foi a que tinha, a empresária, a chique, a linda. E ela hoje, ela casou com um homem que ele é bilionário. Bilionário. Inclusive, ele entrou na condição de sócio investidor na empresa dela. E ele está transformando, né, a empresa dela. E ele é um homem de Deus. E ele casou com ela tão rápido, porque Deus deu todos os sinais de que era ela. Todos. Foi muito forte assim, a história deles. Mas ela me casa com esse homem que é bilionário, num tempo recorde. Eu tô falando sério, recorde mesmo. E eles casam por uma direção de Deus. Eles vão contando a história deles. E é tão interessante você observar. Ela fala assim, Deus, se ele é o meu marido, que hoje então ele tenha um sonho. Aí ele tem um sonho e fala, nossa, eu tive um sonho com você, mas eu não vou te contar agora. Talvez em outro momento ela... Deus, se ele for o meu marido... E ele, da mesma forma, teve uma hora que ele falou assim, Deus, se ela for minha esposa, que até meio-dia ela se declara pra mim. E ela se declarou. Não, gente, é um negócio assim que não... Ele falou, na hora... Ele falou assim, Deus, se ela for minha esposa, ela vai falar a palavra-chave que nós dois temos. Aí ele escreve a palavra-chave, era uma palavra que não tinha como ser. Aí na hora que ele escreve a palavra-chave, que ele escreve, ele fala assim, você quer casar comigo? Ela falou, quero. 10 dias depois, eles estavam casados. Não tô brincando, gente. Foi um negócio, 10 dias depois. Eles falaram, eu não vou namorar. Eles namoraram horas. Foi um negócio tão maluco. Que só Deus para trazer todas essas concordâncias. E eles estão vivendo algo de Deus incrível para a vida deles. Porque eles dois decidiram ouvir Deus. Eles decidiram ouvir a presença de Deus. Eles decidiram saber quem era Deus. E eles foram direcionados por Deus. Eles não ficaram com preconceito, eles não ficaram pensando em situações, eles simplesmente, exatamente, inclusive o título do texto é esse, do vídeo lá, de repente.
quando Deus faz o de repente, sabe? Depois eu mando para vocês no privado, gente, calma. E Deus, literalmente, eles estão vivendo dentro dos sonhos deles, porque eles foram completamente direcionados por Deus. Você tem uma história para me contar? Você tem? De algo que você foi 100% direcionado por Deus e Deus mudou a sua sorte diante dos teus olhos? Ou você fica insistindo em algo que só você acha que é? Vou até beber água, que essa é forte, hein? Porque talvez você está insistindo em coisas que Deus não pediu para você insistir. E você está deixando coisas que Deus tem colocado diante de você. Quando Deus confirma, Ele confirma, mas você tem buscado a confirmação de Deus? Você tem buscado ouvir Deus? Aquela menina, ela estava em consagração por anos, só para ouvir Deus. Então, quando ela começa a querer fazer a vontade de Deus e não a dela, já era algo comum. Já, tanto a caneta que ela assinou o contrato, tinha sido consagrada no monte. Gente, pelo amor de Deus, que empresário faz isso? Quando ele foi visitar a empresa dela, não era para ser sócio dela. Ela virou e falou assim, cadê o contrato? Ele, não, mas eu não trouxe o contrato, eu vim visitar a sua empresa. Ela falou, não, você vai ser meu sócio, Deus me disse que a gente vai assinar um contrato, cadê o contrato? Isso antes deles se envolverem. E aí, o assessor dele falou assim, então, fulano, é porque eu achei que talvez você quisesse assinar um contrato com ela. Assim, de repente, peguei os dados dela na internet e fiz o contrato. Ele olhou para o assessor dele, olhou para ela e ela pegou a caneta e falou assim, eu tô com a caneta consagrada no monte. E o assessor, ele, mas você nunca fez contrato? Ele falou, mas eu senti de fazer o contrato. E eles assinaram o contrato. Porque o tempo terreno entrou em convergência com o tempo espiritual. E ela vem de uma família muito crente. E Deus começou a falar no coração dos pastores, dos missionários, do pai, da mãe dela, que ele não iria entrar na família como sócio, mas como família. Ele não vai entrar na vida da fulana como sócio, mas como família. E aí ela ficou muito impressionada com isso, porque todo mundo teve a mesma palavra. Eu sei que debaixo de muita revelação, de muita palavra, de muita convergência, não foi a Su que me mandou, né, Su? Que vídeo, meu Deus do céu. A gente ficou conversando tempão dentro desse vídeo. Depois de muito, foi tudo tão encaixado, que não tinha outra saída, a não ser dizer sim para o que Deus estava fazendo. Mas hoje você consegue dizer sim se Deus fizer algo? Ou você vai passar desapercebido? Hoje você consegue dizer sim para Deus? Ou simplesmente você vai ignorar? Hoje você consegue dizer sim para uma direção de Deus? Ou não? Porque só consegue dizer sim para uma direção de Deus quem estiver por perto. Você está perto o suficiente para ouvir Deus, entender o que Ele tem e falar sim? Sabe o que Deus está esperando? O dia em que você vai colocar diante dele todas as suas expectativas e saber que é Ele que vai direcionar a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos só ouvir boas histórias, nós queremos viver boas histórias. Eu quero te pedir que o Senhor nos direcione, nos condicione. Que essa não seja só mais uma oração, mas a oração que vai despedaçar o jugo na nossa vida. Senhor, que a nossa vida ela sirva para o louvor da Tua glória. Faça na nossa história da maneira que mais te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai fazer na sua vida, mas Ele vai fazer da maneira que mais o glorificar. Esteja pronto para ouvir Deus e entrar na terra que Ele tem para você.
porque Ele tem uma terra para você. E naquela terra não vai ter faltas. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar o devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu estou aqui. Você também, todos os dias. Um beijo, Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. E que a partir de hoje, você e eu sejamos pessoas direcionadas por Deus. Em nome de Jesus.